Uma, que o Haddad tinha perdido a eleição já de véspera, porque, vamos lembrar de novo, o Haddad é uma fraude. A gente vai esquecer. O Haddad é uma fraude cuja origem eu denunciei ancestralmente. Por quê? Porque o Haddad foi transformado no vice, convidou a Manuela para ser um terceiro não sei de quê, de uma candidatura do Lula. Toda a burocracia do PT sabia, como todas as pedras do caminho sabiam, menos o nosso povo mais simples, que o Lula não podia ser candidato por uma lei que ele próprio colocou em vigor, que é a lei da ficha limpa. Então, e toda semana, no primeiro turno, o Haddad ia a Curitiba. O Brasil não precisa e não aguenta um presidente por procuração. Então, aquilo estava perdido. O que eu ficava? Eu ficava aqui, a imprensa todo dia me perguntando por que eu não ia para o palanque, por que eu não ia para o palanque. Eu ia ter que dizer, ou eu, para não atrapalhar, saía. Optei por sair, eu sou livre. Sabe o que eu estou devendo para essa gente? Nada. Eu me esfolei de trabalhar, lutei, avisei, cansei de dizer para todo mundo e cansei de dizer, as pesquisas diziam, eu, Ciro Gomes, ganharia as eleições do Bolsonaro no segundo turno. Por que não se cogita o inverso? Por que o PT nem de longe, nem remotamente cogitou de retirar a candidatura? Eu não impedi, não. Mas se querem me criticar, por que não inverte? Ele perdia em todas as simulações e eu ganhava em todas as simulações. Em 2014, eu engoli muito cocô com arame farpado para apoiar a reeleição da Dilma. Já foi isso que eles me pediram para fazer de novo. Em 2010, o Lula inventou a Dilma para continuar mandando no país, botando na presidência da República uma pessoa que não tinha nenhuma experiência política. Eu fui lá e ajudei. Em 2006, eu tirei minha candidatura e apoiei o Lula na reeleição dele. E não era trivial não, porque havia o escândalo do mensalão. Essa petezada agressiva agora frouxou toda, correu todo mundo embora. E eu que estava 6h30 da manhã, todo dia, para esconjurar esse golpe. Não é? Em 2002, eu apoiei o Lula no segundo turno. Não chega, não? Até quando eu vou ter que engolir em nome de uma pseudo-unidade que essa gente apropria o país, roube feito um condenado, se acostume com a vida e as frivolidades da burguesia, que é o que aconteceu com o Lula. O Lula se corrompeu. Desculpa, é doído dizer isso, o Lula se corrompeu. O Lula virou, sabe o quê? Um caudilho sul-americano. É o culto à personalidade. Toda a agenda do país agora é refém do egoísmo do Lula. O Cid foi fazer campanha, no primeiro ato de campanha os caras começaram a insultar o Cid. Aí o Cid lembrou que o Lula estava preso, vírgula, babaca. Imediatamente a direita apropriou, que eu estou solto. Sabe, eu sou livre, eu estou na plenitude das minhas franquias cidadãs. E eu não sou obrigado a apoiar ladrão. Eu não sou obrigado a apoiar quadrilha. Não interessa. Espera aí um pouquinho, o nosso povo feito de idiota, pensa que o nosso povo é ignorante. Eu aposto na inteligência do povo. É uma explicação simples. É uma fuga dessa petezada maluca, que o PT faz as maiores aberrações, os fanáticos dele relativizam e defendem. Eu não tenho nada com isso. Antes, não é depois, não. Antes estava tudo evidente. E eu já sabia disso. O que é que eles queriam, na verdade? Queriam me associar na derrota. Isso é o que eles queriam, porque eles não pensam no Brasil. Tem o menor compromisso com o nosso povo. Eles só pensam na organização deles. E pior, para roubar. Mas te associar na derrota, olha aqui, de que forma? Te associar na me derrota? associar, porque se eu assumo ostensivamente o apoio ao Haddad, estaria junto com ele derrotado. Isso é o que eles queriam. Essa é a questão. Simples assim. E obrigar essa garotada a defender corrupção e ladroeira. Ou o Palocci é do PV, o Palocci é da rede. O Palocci é do PT. Pergunta muito simples, o que é ser de esquerda? Olha aqui, eles governaram o Brasil 14 anos. Nós temos o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Que o inglês fique sabendo que o imposto aqui sobre lucros e dividendos empresariais não existe. Só no Brasil e na pequena Estônia do leste da Europa não tem esse imposto. Onde é que está o esquerdismo? O que é que está? O Brasil tinha 30% do PIB industrial, hoje é 11%. O Brasil tem a maior crise de endividamento das famílias e das empresas da história. Isso tudo foi política do Lula e da Dilma. Isso não tem nada de esquerda, isso é populismo, isso é caudilismo, isso é culto à personalidade. O Brasil é tudo fraude. Então, o PT é um partido de centro-direita, na prática. Por quê? Porque aplicou o neoliberalismo e tentou humanizá-lo. Não tem nenhuma percepção de estratégia de desenvolvimento, nenhuma. Tanto que a indústria brasileira era 30% do PIB no ano 80 e hoje é 11%. São números, pelo amor de Deus. Vamos tentar usar a inteligência para a gente se proteger dessas loucuras. Não, eu acho que todas as tentativas do PT de anunciar uma frente esquerda têm dois vícios. Primeiro, não há nenhuma intenção boa do PT de fazer frente esquerda. Eles querem subjugar o pensamento progressista ao pragmatismo deles e ao hegemonismo deles.
sem nenhuma visão de Brasil, porque podemos trazer essa discussão. Qual é a visão de Brasil do PT? Qual é a proposta? Qual é a matriz? Qual é o projeto para a gente poder refletir se isso é progressista, radical, progressista moderado, centrista e tal? Não tem esse projeto, nunca teve, nunca se debruçaram sobre isso. A outra segunda questão é que o Brasil não cabe na esquerda. O PT não entendeu nada do novo Brasil neopentecostal, evangélico, e como não tem proposta de esquerda nenhuma, se refugia no identitarismo. Então há uma imensa afinidade com as teses identitárias, como se a soma de interesses identitários desse interesse nacional. Isso não existe. O que acontece é o seguinte: por que Crivella, em pleno século XXI, não só é o prefeito do Rio de Janeiro, já devíamos parar um pouco para pensar. Rigorosamente a mesma coisa. Quantos votos teve a candidata a governadora do Rio de Janeiro nas eleições próximas passadas? Você tem ideia, não? O Rio de Janeiro é a maior concentração de artistas por quilômetro quadrado, intelectuais, engenheiros do Brasil. É a sede da Globo, é a sede da ABI, é a sede enfim, de tudo que é progressista, enfim. Sabe quantos por cento o PT tirou? Lá, 2%. Porque a Márcia Tiburi, que é uma figura respeitável, queridíssima e tal, a Márcia Tiburi faz a apologia do cu na televisão. Eu tenho até vergonha de citar, e isso não quer dizer que não haja uma grande interessante questão nesta tese da Márcia Tiburi, mas foi o que dominou o debate no Rio de Janeiro. Você quer uma governadora que faz a apologia? Se o embate é no parlamento, nós vamos perder todas por 3-1 ou por 4-1 muitas vezes. Todas. Por quê? Porque fisicamente o resultado da eleição é esse. Então, conteúdo. Qual é o conteúdo oposicionista que o Haddad conseguirá colocar? Cada vez que o Haddad sai para dizer qualquer coisa, reforma da Previdência, porque não sei o quê, a pessoa explode a pergunta na testa dele, não é nem culpa pessoal dele. Por que não fizeram? 14 anos de governo. O meu problema é grave. O meu problema é grave. O PT, não, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Olha como é difícil a minha vida. E assim, a minha dureza com o Haddad é porque ele se prestou um papel de fraude. Isso eu vou dizer com todos os S's e R's. E que ele na campanha se comprometeu com a autonomia do Banco Central, se comprometeu com um movimento autoritário, golpista de uma constituinte, porque o Lula mandou ele falar isso. Eu cobrei disso, ninguém entendeu nada no debate, eu cobrei só porque nós temos valores. Haddad, que história é essa que está no teu programa de uma constituinte? Ele disse, não, foi o Lula que mandou botar. Ele disse assim, quase igual com as palavras que eu estou dizendo. Então esse é um problema. Qual é o problema do Haddad? Apagou a luz que não sei o que, entrou o Haddad com um aparato de fotógrafo e uma claque e tal, e tudo bem, Lula livre, Lula não sei o que e tal, vai lá, abraçamos, não sei o que e tal, ficou ali, ouviu 2 discursos do não sei o que e tal, apagou a luz, ele saiu fininho e foi embora. Por exemplo, o PSDB atirou no pé, e acho que para sempre. Porque se eles deixam a Dilma levar o desastre do governo dela, o Brasil nunca caiu, a economia como caiu com ela. Nunca. Então é uma coisa concreta que eu estou falando, números, para nos proteger do petismo amalucado aí, que eles apagam a Dilma. Eles esquecem que o Brasil caiu 3,5 pontos num ano. Que a Dilma explodiu as renúncias fiscais em 84 bilhões de reais por ano e arrebentou as contas do país, que ela botou o Levi, que ela botou a taxa de juros em 14,5% de juros como resposta a uma crise tremenda que ela não entendeu nada, porque a origem era o fim do financiamento generoso das commodities brasileiras pelo estrangeiro, que sustentaram a farra consumista que o Lula promoveu, pagando isso com minério de ferro, petróleo, tudo muito caro. Na hora que os preços despencaram, esse modelo de consumismo populista morreu. E a gente tem que insistir nesse regime errado, que é o presidencialismo, mas o povo também optou pelo presidencialismo.